Olá, telespectadores. O programa Ecologia em Ação desta semana traz um assunto novamente na área da educação ambiental, da informação ambiental, do compromisso ambiental do povo de Joinville, as instituições que lidam com a questão ambiental, e temos como convidado o nosso promotor judicial do Ministério Público Federal, Tiago Gutierrez. É isso? De Curitiba? Isso mesmo. Eu sou de São Paulo. De São Paulo. Isso. Em Curitiba tem a família Gutierrez também, né? Tem, Gutierrez é um nome comum, né? Comum, tem espalhado aí pelo mundo, né? Pela Espanha, pela América Espanhola, tem muito, né? É um nome bem comum. Bem assim, comum, né? Doutor Tiago, nós estamos assim tentando mostrar para o telespectador o papel importante do Ministério Público Federal e Estadual aqui em Joinville, que tem assim mostrado grandes projetos com eficiência, com celeridade muitas vezes, e resolvendo questões ambientais muito complexas. Então, um grande projeto que veio pelo Ministério Público Federal é o Babitongativa. Então, nós gostaríamos de passar para os nossos telespectadores, através da sua palavra, como advogado que é também, o que é o Babitongativa? O Babitongativa é um dos projetos selecionados num edital que o Ministério Público Federal aqui de Joinville lançou já há alguns anos. Esse edital foi lançado para dar destino a valores depositados numa ação judicial que se originou daquele acidente com uma barcaça da Norsul aqui na entrada da Baía da Babitonga em 2008. Então, depois do curso desse processo, houve um acordo com a empresa e, entre outras medidas, houve um depósito de um valor para que a gente destinasse a projetos na área ambiental vinculados à Baía da Babitonga. Quando esse edital foi lançado, um grupo na Univille se organizou e apresentou essa proposta. A gente também, na Procuradoria, montou uma comissão para analisar esses projetos e para, inclusive, fazer algumas propostas de ajustes nesses projetos. Então, houve participação de profissionais do IBAMA, do ICMBio, da Universidade Federal do Paraná, peritos do próprio Ministério Público Federal, e eu diria que o projeto Babitongativa é um dos carros-chefe aí desses projetos, talvez o mais significativo, né? E é uma tentativa de colocar em discussão o uso desse espaço da Baía da Babitonga de uma maneira participativa, com todos os setores que de alguma forma têm interesse em relação à Baía, seja ambientalistas, os diversos usuários dos recursos naturais da Baía da Babitonga, os órgãos públicos envolvidos com essa gestão, também alimentar essa discussão com informações técnicas, com diagnóstico ambiental, com uma revisão de outros trabalhos científicos que já foram feitos em relação à Baía, e a partir daí fazer esse debate sobre como usar a Baía da Babitonga, sobre como usar de maneira sustentável esses recursos naturais, como evitar ou solucionar conflitos de usos desses recursos naturais, porque muitas vezes as áreas são as mesmas, existem efeitos de determinadas atividades sobre outras. Conflitantes, né? Conflitantes, muitas vezes. Então, é uma tentativa de fazer um exercício nesse sentido para buscar aprimorar a gestão ambiental, né? A gestão ambiental, é claro, é feita pelos órgãos públicos, mas a tentativa desse projeto é de subsidiar essas decisões do poder público em relação à gestão ambiental da Baía da Babitonga e fazer uma experiência, né, diferente, de uma maneira mais participativa e mais focada nesse ecossistema, né? E até para a gente, de repente, ter isso
de uma maneira mais definitiva, incorporada às práticas do próprio poder público. Né? Então, enfim, é um projeto que já vem se desenvolvendo há 2 anos. Não é fácil, né, a gente buscar a mobilização das pessoas, a participação, etc., mas a equipe da Univille tem tido muito sucesso nisso e recentemente se iniciou o primeiro mandato do grupo Proba Bitonga, né, que era foi eleito, né? Foi eleito exatamente em maio desse ano, que era o grande objetivo, né, o principal objetivo do projeto era constituir esse grupo de maneira paritária, né? Paritária, exatamente, formalizar as representações das várias entidades. E é um trabalho que a gente espera que esteja só começando, né? E que siga ainda por muito tempo e possa contribuir bastante aí para que a nossa Bahia seja preservada. É que, pelo que a gente tem lido na imprensa e ouvido na imprensa, é que a Baía da Babitonga ela vai estar sendo assim muito solicitada por grandes projetos. Sim. Então são projetos de portos, um estaleiro, tem diversos grandes projetos, marinas talvez, resorts, porque a legislação teve uma modificação ultimamente no Código Ambiental Brasileiro, né? Que parece que está sendo assim, foi aberta uma janela que permite a ocupação até de áreas de preservação permanente públicas para beneficiar determinados projetos, né? Na verdade, legislação não sei se já está em vigor ou se ela está em reformulação ou aperfeiçoamento. Sim, são previsões que foram colocadas no novo Código Florestal, mas que de alguma forma já estavam presentes em leis anteriores, né? De maneira um pouco diferente, mas já presentes no Código Florestal anterior, na própria Lei da Mata Atlântica, que é uma legislação bem importante para todos os estados brasileiros que têm esse bioma, né, que estão dentro dessa área da Mata Atlântica. E a isso se somou, aqui no caso da Baía da Babitonga, a legislação, a nova Lei dos Portos, né, que foi editada em 2013, e isso tudo trouxe esse impulso, né, a instalação de novos portos na região e os problemas daí decorrentes, né? Eu acredito que muito pela falta de consideração aí de uma vertente ambiental no planejamento disso, né? Na legislação portuária de 2013, os portos privados foram previstos como parte desse sistema de prestação de serviço público que é o transporte portuário, né? E isso colocou esses empreendimentos com bastante clareza dentro da ideia de utilidade pública. Mas essa instalação depende de uma compatibilidade desses empreendimentos com o planejamento público que é feito pelo setor portuário para o crescimento dessa infraestrutura, né? No país como um todo. E acho que um dos grandes problemas que geram enormes conflitos e enormes problemas que muitas vezes o licenciamento ambiental desses empreendimentos não tem condições de resolver, é que esse planejamento realizado não levou em consideração aspectos ambientais, ou pelo menos não levou em devida conta, né, como deveria ter levado. Na verdade, a proteção ambiental e o dever do poder público em relação a isso é algo que tem essa marca de ser transversal, né, de passar por todas as diferentes áreas aí de atuação do governo, tem que ter a atenção com esse tema. E o planejamento que não leva em consideração o aspecto ambiental, eu costumo dizer que é um não planejamento, né? Porque, na verdade, quando a legislação existe. E quando você deixa um assunto que é tão importante hoje em dia, com todas as transformações porque o mundo está passando, todo o impacto que a atividade humana vem causando, né? Toda a normatização também que existe até na nossa Constituição em relação ao dever do poder público de ter esse cuidado com o meio ambiente,
num estágio desse do desenvolvimento humano, né, a gente deixar de fora os aspectos ambientais ao realizar um planejamento significa deixar os conflitos para um momento posterior. E quando esses conflitos surgem, esse planejamento acaba não se realizando, né? Então, eu acho que é um problema bastante grande. A gente tem procurado debater isso com os órgãos envolvidos com o processo de autorização de terminais portuários, com os processos de licenciamento ambiental, né? Quer dizer, tanto com os órgãos do setor portuário como com os órgãos ambientais. E o próprio município também tem a sua legislação própria, né? Com certeza. Uso do solo. Com né? certeza. Toda a legislação sobre plano diretor e disciplina de uso e ocupação do solo, tudo isso também muitas vezes deixa de lado um pouco, né, as questões ambientais e também as questões de participação popular, né, porque, na verdade, desde o Estatuto das Cidades, que é uma lei já aí com 16 anos, né, que surge essa obrigação para grande parte dos municípios do Brasil de construir um plano diretor. Muitos planos diretores foram construídos nos anos seguintes à aprovação do Estatuto das Cidades e o Estatuto traz a obrigação de uma revisão do plano diretor a cada 10 anos. Então, muitos planos diretores já fizeram 10 anos, né, já deveriam ter passado por uma revisão, e tanto a construção do plano diretor como a sua revisão trazem essa exigência de participação popular muito intensa, né? A regulamentação disso traz a necessidade de realização de várias audiências públicas em vários bairros por segmento da população, audiências para apresentar as primeiras propostas, para coletar as impressões e as propostas da população, depois um trabalho de voltar para gabinete, rever o projeto, voltar para as audiências públicas, reapresentar, né, os diferentes segmentos e bairros e regiões elegem representantes para depois, numa audiência final, ter uma aprovação disso. E essa participação é importante para que as pessoas decidam como a cidade vai ser e como ela vai funcionar. Porque essas coisas afetam muito a vida das pessoas, né? Exatamente. E isso está muito deficiente, isso não tem ocorrido da maneira como deveria. Doutor Tiago, nós estamos encerrando esse nosso primeiro bloco. Vamos continuar nesse mesmo tema aí da participação popular e vamos pedindo aos telespectadores que já retornamos após os comerciais. Doutor Tiago, a sua explanação realmente foi assim bastante importante. Esse esclarecimento ao telespectador, isso faz parte da democracia, da legislação brasileira, da Constituição brasileira. Então o povo realmente tem que participar, mas só que tem que se informar corretamente. Não pode ser também assim um oba-oba, de diz-que que tem que ter uma sedimentação técnica, muitas vezes, importante, né? Mas o senhor ia falando da participação popular. De que forma essa participação popular age, no caso dos licenciamentos ambientais, de uma maneira geral, assim, de grandes projetos? Pois é, esse é um tema que eu também considero bastante problemático, assim, né? A gente tem, na regulamentação dos processos de licenciamento, a previsão de disponibilização dos estudos, de disponibilização do relatório de impactos ambientais, que é um resumo, né, do estudo de impacto ambiental, e a gente tem também a previsão da realização de audiências públicas. A importância da participação é enorme, porque a gente está falando de direitos que são dessa coletividade, né? O direito ao meio ambiente equilibrado é um direito da coletividade. Então, quando um empreendedor pede essa licença ambiental, ele está justamente pedindo para exercer uma atividade
muitas vezes em benefício próprio, né? Claro que sempre a atividade econômica tem uma série de impactos também, né? Positivos para a sociedade, geração de empregos, recolhimento de impostos, enfim, isso é uma coisa natural, né? Mas também tem os impactos sobre o meio ambiente que de todos, né? Então, realmente, seria muito importante garantir que essa participação no processo de licenciamento fosse efetiva. E ela acaba não sendo. Muitas vezes o que a gente vê é que a divulgação dos estudos se baseia muito no RIMA, e o RIMA muitas vezes é muito pouco claro quanto muito técnico, né? Mas às vezes muito focado na descrição do empreendimento, muito focado no que ele pode trazer de positivo, e muito sucinto e muito breve quanto aos impactos ambientais que o empreendimento vai causar. E a própria audiência pública também acaba se mostrando um espaço muito limitado, né, para que as pessoas realmente possam fazer uma discussão. Boa parte delas, essas audiências públicas muitas vezes são muito curtas, são realizadas à noite, até para viabilizar a participação das pessoas que têm os seus trabalhos e tudo mais. Mas o tempo acaba sendo curto, boa parte dele é tomada por uma apresentação do próprio empreendimento, e a participação das pessoas, a oportunidade de falar é muito pequena, e o retorno as consultorias ambientais, os empreendedores, os próprios órgãos ambientais dão para as pessoas em relação ao que foi discutido na audiência pública também é muito pequena, né? Então eu acho que esse é um tema tem que ser aperfeiçoado. Que tem que ser aperfeiçoado, realmente tem que ser aperfeiçoado. Eu acredito muito que a gente deva buscar essa discussão e essa participação até por meio de outros instrumentos que a legislação, a lei, principalmente a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, traz. Também uma legislação que já tem aí seus 36 anos, né? E infelizmente boa parte desses instrumentos foi muito pouco aplicada em todo esse tempo. Acho que um grande momento, uma coisa muito importante, né, dentre as previsões dessa lei está naqueles instrumentos que têm a ver com planejamento, né, com zoneamento ecológico econômico, e essas coisas andaram muito pouco. E isso tinha que ocorrer de uma maneira participativa, com a discussão democrática aí para... São todos temas assim muito novos, né? Sim. O povo assim ainda não chegou a assimilar com mais detalhes essa nova legislação, porque ela é muito dinâmica, a legislação no Brasil, né? De um mês para outro a gente tem legislação nova, muitas vezes ela foi discutida meio por interesses estranhos, e o povo acaba não entendendo muito bem, e depois quando vai ser aplicado ele leva uma surpresa. Com certeza, até para os profissionais da área isso é muito difícil, né? Quem não é profissional da área ainda, pior ainda. As consultorias realmente sofrem bastante com essa mudança, essa mutação constante da legislação. Mas eu acho que é um tema muito importante no Babitonga Ativa. Esse talvez a utilização da Baía da Babitonga, ela em anos anteriores já houve certas tentativas em se transformar a Baía numa estação ecológica. Estava no ponto de ser assinado o decreto lá em Brasília, no tempo do secretário, como era o nome dele, me escapa agora, no governo Collor. Estava sendo programado, já estava efetivado, já tinha até recursos para uma estação ecológica. Depois ela acabou não sendo mais discutida e o assunto desapareceu. E anos depois nós tivemos uma tentativa do IBAMA em transformar a Baía numa reserva de fauna, que também houve assim uma boa movimentação, mas o IBAMA na época foi muito infeliz na apresentação desse projeto, ele assustou muita gente. Verdade. Então as diversas correntes nos municípios, principalmente
parte industrial, empresarial, ficou assustada com a possibilidade de engessamento de toda a Bahia, né? O que futuramente viria a atrapalhar talvez até esses projetos que estão chegando hoje aí de uma maneira diferente, né? Pois é, essa ideia, né, de criação de uma unidade de conservação na Babitonga continua em voga, né? Hoje em dia o ICMBio não morreu, ainda está, né, pendente aí de decisão pelo governo federal. Hoje em dia o ICMBio não fala mais em reserva de fauna, fala numa área de proteção ambiental, numa APA, que é uma unidade... Que ela tem mais flexibilidade. Sim, né? É uma unidade de conservação de uso sustentável, que tem bastante flexibilidade, permite muitos usos, né? Eu acho que é o instrumento por excelência no nosso sistema legal, que permite essa gestão ambiental específica de um ecossistema, de uma determinada região, que viabiliza uma fiscalização mais presente e que passa sempre por um trabalho também, um processo decisório que envolve um conselho formado por diversos setores da sociedade, de maneira paritária. Enfim, eu acho que é uma solução muito, muito boa, né, para diversos dos problemas que a Babitonga enfrenta. Eu acho que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação traz uma série de categorias. Muitas vezes as unidades de conservação são criadas e são utilizadas em áreas em que a ideia principal é a preservação do meio ambiente natural, mas dentre as categorias previstas na legislação das unidades de conservação, há também aquelas que podem ser utilizadas em áreas em que existe uma presença humana mais forte, em que existem atividades econômicas mais impactantes, né? Então eu acho que quando essa presença existe e ao mesmo tempo você tem uma série de características ambientais tão importantes como ocorre na Baía da Babitonga, que é um local estuário, né, um local de berçário de diversas espécies marinhas, habitats de diversas espécies ameaçadas de extinção, um dos remanescentes de manguezais mais importantes de todo o país, né, com mais de 80 quilômetros quadrados. Um lugar de tamanha importância ambiental deve merecer essa atenção específica que esse instrumento da unidade de conservação permite, né? E eu acho que a utilização em locais mais explorados economicamente é uma coisa ainda que não ocorreu no Brasil, mas que deve acontecer. Deve acontecer. Doutor Tiago, continuando em falar em manguezais, nós no ano de 2016 tivemos um ataque de lagartas desfoliantes numa espécie das 3 espécies arbóreas que tem dentro do ecossistema manguezal. Sim. Que é a Vicenia shaueriana, é a siriúva, o mangue preto. Então esse mangue preto ele sofreu ataques de lagartas, houve nova brotação, as lagartas novamente, uma outra geração atacou a brotação nova e aconteceu a morte dessas árvores. Então nós temos fotografias recentes do Google Earth que mostra a imensa área que foi atacada, principalmente no município de Joinville, onde nós perdemos, acredito que 80% das avicênias. Então, como é que, por exemplo, o Ministério Público poderia nos ajudar em encontrar uma solução, em encontrar termos de ajustamento de conduta, focalizando a recuperação dessas áreas que foram tão severamente atacadas pela própria natureza, né, as lagartas, né? Sim. Pois esse é um problema gravíssimo, né? A gente, quem teve oportunidade de nesses últimos tempos, subir até o Mirante aqui em Joinville, pôde ver, né, grandes porções do mangue mortas. E, enfim, a gente tem um procedimento em curso na Procuradoria a respeito desse tema. Não está sob os meus cuidados, mas de um outro colega.
mas a gente tem procurado, eu tenho procurado ajudar, a gente tem procurado discutir a questão em conjunto, e no próprio âmbito do grupo Probabitonga esse tema tem surgido também. Já foi feito um diagnóstico, né? Pois é, foi feito um diagnóstico, um estudo das causas disso. Estamos trabalhando para identificar formas de promover a recuperação da área degradada, né? Até para a gente, enfim, a gente primeiro precisa saber como fazer, para até a partir daí ter algum parâmetro de quanto custa, né? Envolver os órgãos públicos também nessa tarefa, e as diversas instituições que fazem parte do grupo Probabitonga, né? Eu acredito que, enfim, são áreas da União, acredito que a União tenha a sua responsabilidade também, mas todos sabemos que os momentos de restrição orçamentária são, né, é um momento grave, de graves restrições orçamentárias. Então a gente tem buscado trabalhar, né, enfim, em busca de uma união aí de esforços para tentar minimizar esses danos, né? Isso realmente pode se tornar um problema muito grande. Tiago, nosso segundo bloco já chegou no fim. Nós gostaríamos, em nome da TV Cidade, do programa Ecologia em Ação, agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Bastante ilustrativa, esclarecedora, porque nós temos que desmistificar a legislação e nós temos que fazer com que o povo chegue mais próximo do próprio Ministério Público, que é o braço da sociedade na área ambiental e de direito do consumidor. A Lei 7347, ela trouxe esse benefício em 1985 para o povo brasileiro. Mas agradecemos a sua presença e pedimos aos nossos telespectadores que nos assistam no próximo programa Ecologia em Ação.